Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham. Cá estamos novamente com muita felicidade, com muita alegria, agradecidos a Deus por mais uma oportunidade de nos reencontrarmos aqui e ao Centro Espírita Lar dos Humildes por ceder esse espaço tão generosamente para que possamos aqui juntos e juntas fazer a cada semana, a cada encontro, um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, uma psicografia pelo nosso querido Chico Xavier, ditada pelo Emmanuel, seu mentor, e também por extensão de todos nós. Hoje nós temos o capítulo 133, que é intitulado Em Torno da Liberdade. Emmanuel nos traz um versículo que consta na carta de Paulo aos Gálatas, em seu capítulo 5, item 3, dizendo assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Aqui o apóstolo Paulo está se dirigindo à comunidade da Galácia, aos Gálatas, e orientando a respeito dessa missão que todos eles tinham e que todos nós também temos, para sejamos livres, libertos, porém em serviço, compromissados e compromissadas com o amor uns aos outros e não livres para fazermos o que quisermos ou o que entendermos e como entendermos, independente de como que o outro vai se sentir, se vai afetar positivamente ou não alguém. Ele já deixa isso bem claro, nos conscientizando ainda mais profundamente sobre esse chamado que todos nós temos e que não se pode esquecer. Tanto que ele diz que todos nós fomos chamados à liberdade, mas, ou seja, contudo, não useis da liberdade para dar espaço à carne. Então, Emmanuel inicia a sua interpretação dizendo assim: quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se em mais liberdade para a juventude. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. O automóvel chispa, vencendo barreiras, mas, se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais do trânsito, o acidente sobrevém. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes, no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz tardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar e elevar. Ninguém na terra foi mais livre que o Divino Mestre, livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo Paulo sensatamente: fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Amigos e amigas, que lição maravilhosa e tão oportuna para a nossa atualidade. Porque é bem verdade que cada vez mais está se buscando ter mais liberdade, conquistar mais espaço, conquistar mais poder, mais possibilidade, mais ferramentas e recursos. E lembremos aqui
A liberdade não é algo que é condenável. Ela faz parte das leis da natureza. Deus a criou e nos ofereceu para que nós, pelo exercício do nosso livre arbítrio, pudéssemos então dar-lhe uma prática benéfica. É bem verdade que muitos ainda não utilizam dessa ferramenta do seu livre-arbítrio para o bem. Escolhem ainda percorrer caminhos tortuosos, gerar espinhos para outras pessoas, tudo isso em busca de uma dita, como que podemos expressar? Realização dos próprios prazeres, apenas de si, dos seus próprios pensamentos e sentimentos. Não preocupam-se tanto com as pessoas que passam por esses caminhos. As palavras não recebem ali um pensamento mais amoroso, as atitudes também são, por vezes, como que automáticas, e não se importa como que o outro vai receber, apenas se as próprias vontades estão sendo feitas a fim de um falso pretexto de prática da liberdade. Entretanto, o Espírito Emmanuel nos traz aqui a compreensão dessa prática, porém com responsabilidade. Livres, todos nós, estamos caminhando para ser, porém até que ponto essa liberdade realmente passa a se efetivar? E nós, como espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, como nós estamos compreendendo essa conquista, essa evolução? Porque sendo uma lei divina, ou seja, uma lei de Deus, ela precisa e acontecerá indubitavelmente. Mas como que nós estamos buscando realizar em nossa vida? As nossas aspirações estão sendo materiais? Será que nós estamos pensando que podemos ter a liberdade com a conquista de um carro, com a conquista de uma casa, de um diploma, de um conhecimento? É sim também através desses meios que nós iremos alcançar novos limites, podemos assim dizer. Mas em que ponto esses alcances, essas conquistas vão influenciar no nosso espírito, que é a nossa verdadeira liberdade? Porque as conquistas da terra são necessárias para o nosso próprio adiantamento, mas além dessas conquistas, além desses trabalhos que nós nos empenhamos em realizar, como que nós estamos buscando também tornar o nosso espírito livre das paixões, livre das mazelas morais, das perseguições que ainda nos mostram ainda existentes, dos atavismos que existem e que às vezes mostram-se presentes no tribunal da nossa própria consciência, e nós nos demoramos em reconhecer e em buscar trabalhar. Será que nós estamos nos empenhando tanto na liberdade espiritual, quanto na liberdade física? Quanto que nós estamos nos voltando a isso? Então, essa frase de Emmanuel é um alvitre de Emmanuel para nós, nos convoca a essa observação. Sermos livres, porém, usando essa liberdade para o bem do outro, em serviço, em atividade, em trabalho, não dando vazão para os desejos, para as paixões da carne, não permitindo que essas demonstrações ainda inferiores possam ser maiores do que o nosso desejo de libertar o nosso espírito. Sócrates nos disse que a verdadeira liberdade, o homem livre, é aquele que consegue dominar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas paixões. E lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ter a contribuição de Sócrates, respondendo também quando é perguntado qual o meio mais eficaz de evoluir. Um sábio, respondem os Espíritos, da antiguidade já vos disse: conhece-te
a ti mesmo. É, portanto, dessa forma, conhecendo o nosso íntimo, buscando não somente observar quais são os desejos que o nosso corpo, as realizações que a matéria nos pede e são dignas de realização, porque tudo o que está ao nosso alcance deve servir para o nosso aprimoramento. É com esse reajuste de entendimento que nós vamos observar e praticar ainda mais os caminhos, as formas que nos conduzirão a quebrar os grilhões que nos mantêm cativos apenas da matéria e passaremos então a ter a liberdade do Espírito, observando, reconhecendo, sabendo onde que nós precisamos trabalhar para pisar com mais certeza, para trabalhar e servir com amor, com a caridade, a benevolência, a paciência, que é a ciência da paz. Ultimamente se faz tão necessário ter paciência com nós mesmos, com os outros que estão ao nosso redor, com o próximo mais próximo, com aquele que nós não sabemos quem é, mas que estamos interconectados pelas redes sociais. É necessário, portanto, termos esse olhar voltado para o nosso interior, para que tenhamos a nossa bendita liberdade. Não essa que impõe condições ao outro para que possamos manifestar os nossos desejos, às vezes impensados e desvairados, mas essa que nos impõe condição, não para nos prender, mas para que possamos, com essas condições amorosas e bondosas que Deus nos impôs, aliás, não nos impôs, porque nos é oferecida, nós apenas acatamos, aceitamos e buscamos praticar quando reconhecemos a utilidade proveitosa e ascensional que ela tem para nós. Então, quando abraçamos todo esse amor de Deus para todos nós, aí passamos a nos compreender como seres que estamos fadados à liberdade e alcançaremos efetivamente quando o nosso espírito puder fulgurar na matéria que deve lhe servir de veículo para a sua própria evolução. Portanto, queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham, estejamos atentos e sirvamos a fim de que, através do serviço redentor, nos tornemos não cativos da matéria, não cativos das paixões, dos desejos, dos vícios, mas sim libertos pelo amor que veio através do Cristo para nos dar vida e vida em abundância. Muita paz, que Jesus nos abençoe o coração e nos fortaleça cada vez mais em nosso caminho, em nossa jornada evolutiva. E sejamos livres, livres com o amor de Jesus, com o amparo dos Espíritos, sob a égide de Kardec e o amor de Deus que a todos nós cerca. Muita paz e até o próximo estudo.